Olá, boa noite, irmãos e irmãs. Sejam todos bem-vindos a mais um dia de formação, o terceiro dia de formação. O primeiro foi sobre a espiritualidade, com Dom Beto. Depois nós tivemos sobre a visão global com o Padre Crispim. Depois nós tivemos um momento sobre o setor pré-matrimonial com o casal Mara e Boca. E hoje nós teremos um bate-papo sobre o setor casas especiais, né? Um dos três casos que formam a pastoral familiar, contemplam a pastoral familiar. Estarão conosco hoje o casal Elielson e Zelma, falando sobre o setor casas especiais, o que é, quais os objetivos, e como é que eles atuam nesse setor, certo? E já convidamos vocês para o dia 10 de julho, a nova formação agora sobre o setor pré-matrimonial, certo? Com o casal Márcio e Fátima, ok? Então, sejam todos bem-vindos. Eu sou Antonélia. Eu sou Jefferson. Nós estamos na coordenação do Centro Casas Especiais da Diocese de Juazeiro. Desde já agradecemos ao casal Elielson e Zelma, né, por se disponibilizarem seu tempo para bater esse papo gostoso aqui conosco. Vamos anotar tudo. Se tiver alguma dúvida, anotem as perguntas, passem para nós, que à medida que formos, depois que eles fizerem a apresentação, nós vamos abrir para que eles possam responder as questões de vocês, né? Vamos tentar responder todas na medida do possível. As que não forem possíveis responder hoje, nós com certeza responderemos depois. Contaremos também com a presença do casal Niltinho e Eliette, ou Edivete, Niltinho e Edivete, que estarão abrilhantando esse momento com as suas vozes, cantando e nos encantando. Nós, em nome da Pastoral Familiar da Diocese de Juazeiro, nós já agradecemos aos casais Elielson e Zelma, e Niltinho e Edivete, pela disponibilidade deles neste momento tão importante, tão sonhado para nós. De uma outra proposta, uma outra formatação, mas quis Deus que estivéssemos neste momento dessa forma, né? Nos comunicando, nos abraçando de forma espiritual. Que o Senhor nos abençoe, nos guarde, nos proteja e nos conceda a graça da sabedoria e do discernimento para que possamos entender, compreender melhor qual a nossa função, qual a nossa missão na pastoral familiar. Estamos unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Invoquemos o Espírito Santo de Deus para que nos conceda a graça do discernimento e da sabedoria. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Lembrando que a nossa formação hoje é sobre o setor casas especiais, né? Zelma e Elielson, sejam bem-vindos. Desde já nós já agradecemos a vocês. Boa noite, pessoal. Estão nos ouvindo? O retorno para nós não está legal, a gente não está ouvindo bem vocês. Vocês não estão nos ouvindo bem? Não estamos te ouvindo direito. Vamos ver aqui o que a gente pode fazer.
Antonélia? Antonélia? Oi, eu estou te ouvindo bem, A gente dá Zelma. Pode seguimento, falar. depois Estou. você ajeita. Está um pouco Pra gente ganhar baixo, tempo. está um pouco baixo o seu áudio. Sim. Mas nós estamos conseguindo te ouvir. Pode prosseguir. Pronto. Então, para darmos início à nossa reflexão, nós já invocamos a Trindade Santa em nosso meio e gostaríamos de convidar a equipe de música para cantarmos Incendeie a Minha Alma, com o Padre Fábio de Mello. Espírito Santo, vinde falar em mim. Espírito Santo, vinde orar em mim, orar em mim. Espírito Santo, vinde falar em mim, falar em mim. Espírito Santo, vinde ora em mim, vinde curar, vinde libertar nossos corações de toda opressão, vinde transformar, vem incendiar, traz fogo do céu neste lugar. Incendeia minha alma, incendeia minha alma, incendeia minha alma, Senhor. Incendeia minha alma, incendeia minha alma, incendeia minha alma, Senhor. Mais uma vez, do início. Espírito Santo, vinde, fala em mim, fala em mim. Espírito Santo, vinde, ora em mim, vinde curar, vinde libertar nossos corações de toda opressão, vinde transformar, vem incendiar, traz fogo do céu neste lugar. Incendeia minha alma, incendeia minha alma, incendeia minha alma, Senhor. A gente pode cantar, incendeia as nossas almas, incendeia as nossas almas, incendeia as nossas almas, incendeia nossas almas, Senhor. A gente ainda pode cantar, incendeia as famílias, incendeia as famílias, incendeia as famílias, incendeia as famílias, Senhor. Amém. Amém. Muito obrigada a vocês por esse momento, por ajudar a iluminar esse momento conosco. Deus abençoe, mas fiquem aí quietinho, que no instante a gente convida novamente, tá bom? A joia. Agora, quem está com a Bíblia aí próxima, abram aí em João, capítulo 7, versículos de 10 a 16. Desculpem, capítulo 10, versículos de 11 a 16.
capítulo 10, versículo de 11 a 16. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Evangelho de Jesus Cristo, narrado por São João, capítulo 10, versículo de 11 a 16. Glória a vós, Senhor. Jesus disse: Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. O mercenário que não é pastor, a quem as ovelhas não pertencem, quando vê o lobo chegar, deixa as ovelhas e foge. Deixa as ovelhas e foge. Então o lobo ataca e dispersa as ovelhas. Isso porque se trata de um mercenário que não se importou com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Assim como o Pai me conhece, eu conheço o Pai. E exponho a minha vida pelas minhas ovelhas. Eu tenho ainda outras ovelhas que não estão neste curral. Também a elas eu devo conduzir. Elas ouvirão a minha voz e se tornarão um só rebanho com um só pastor. É por isto que o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para recebê-la de novo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nesta reflexão que iremos propiciar nesse momento, acerca da nossa pastoral familiar, sobretudo para o setor casas especiais. Uma proposta de trabalho da pastoral familiar, né? E aí, a convite do nosso querido Papa Francisco, ele diz assim, que todos os cristãos estão chamados a imitar o bom pastor. Sobretudo, as famílias cristãs podem colaborar com ele, ocupando-se das famílias feridas, acompanhando-as na vida de fé da comunidade. Cada qual faça a sua parte, assumindo a atitude do bom pastor, o qual conhece cada uma de suas ovelhas e não exclui nenhuma de seu amor infinito. Em seguida, o Papa Francisco também nos diz que ele falou na homilia do dia 12 de maio de 2013, que Jesus não excluiu ninguém. Jesus construiu pontes, não muros. A sua mensagem de salvação é para todos. E aí, temos uma fala do Papa João Paulo II, do nosso beato Santo Papa João Paulo II, para o Congresso Teológico Pastoral do Rio de Janeiro, que ele nos diz o seguinte: é necessário dar prioridade a programas de pastoral familiar para fomentar lares plenamente cristãos. O homem é a via da igreja e a família é a expressão primordial dessa via. O mistério da encarnação do Verbo está em estreita relação com a família humana. Não apenas com uma, a de Nazaré, mas, de certa forma, com cada família. A Igreja considera o serviço à família uma das suas obrigações essenciais. Neste sentido, tanto o homem como a família constituem a via da Igreja. E aí, a gente também
reporta a missão, né, da pastoral familiar. A pastoral familiar, ela é a resposta da igreja às causas de problemas que agridem a família. Então, a pastoral familiar é convidada a unir forças, a estar junto, né, dessas famílias que mais sofrem, né, que estão à margem da sociedade. E aí, a gente traz nessa noite uma reflexão daqueles 4 verbos, que eram 3 e acrescentamos mais um. Acrescentou o Papa Francisco Namores Letícia, trouxe mais um, que é os 4 verbos: acolher, acompanhar, discernir e integrar. Então, a pastoral familiar é convidada, né? E aqui eu quero saudar todos os presentes nessa noite, que possamos beber dessa fonte que iremos, nessa noite, discutir. Que nós possamos nos apropriar desse bem maior que é a família, para que a gente possa responder aos anseios que a nossa igreja tanto precisa, né, de cada um de nós. E aí, a gente reporta novamente a fala do Beato João Paulo II, que foi o maior papa da história que falou sobre família, né? Falou em todos os seus documentos e encíclicas. Ele foi o mentor dessas organizações e comunidades e associações de família. Papa Francisco vem, Papa Beato João Paulo II vem trazer com força e com total ênfase esse desejo. Ele nos diz que é necessário fazer da pastoral familiar uma propriedade básica como fronteira da nova evangelização, acolhida e assumida por toda a comunidade diocesana, real, concreta, decididamente no acompanhamento do bispo e de seus párocos. Então, ele diz que é necessário fazer da pastoral familiar uma prioridade básica. Priorizar, né? Nós precisamos priorizar a pastoral familiar. Nós acabamos de, né, no início, de não nos identificarmos, né? De não nos apresentarmos, né? Isso. Para os que não nos conhecem, nós somos o casal coordenador do Regional Nordeste 3, da Pastoral Familiar. E no início do nosso casamento, eu quis trazer isso para vocês compreenderem, né, a dinâmica da história no travar da nossa discussão. No início do nosso casamento, nós conversamos, né, eu e ele, que a gente queria seguir os segmentos do Evangelho e queríamos um sacramento para toda a vida, né? A gente percebia, diante das famílias que a gente convivia, assim, muitas desavenças, muitas situações, e aí a gente assumiu esse compromisso de casar, né, e ser fiel um para o outro para toda a vida. Então, esse passo que nós demos, claro, foi dentro dos princípios de fé, princípio da igreja, e aí a gente traz com uma missão, né? A gente assumiu a missão, essa missão a gente está dando continuidade, e aí venho aqui reportar aqui o Beato João Paulo II, o Santo Padre, disse assim, que ela deve ser acolhida e assumida por toda a comunidade diocesana, paroquial, arquidiocesana, regional, nacional, né? Ela tem que ser uma pastoral concreta e decididamente no acompanhamento dos seus bispos e párocos. A pastoral é constituída desta forma, né? Ela tem a coordenação regional, coordenação arquidiocesana, diocesana, paroquial, e é claro que com os seus representantes eclesiásticos, né? Bispo referencial, padre assessor eclesiástico do regional, que é o nosso padre Edson, o bispo Dom Carlos Alberto, e, consequentemente, cada diocese tem a sua organicidade, seu padre que acompanha as suas comissões. Então,
O Beato João Paulo II, ele disse também que a pastoral ela deve ser atuante e significa que deve estar inserida numa pastoral orgânica. Esta pastoral deve estar em sintonia com instrumentos pastorais e científicos. Ele falou isso no documento de Santo Domingo, número 64. E aí, a fundamentação da nossa ação evangelizadora, vem contemplar nos seguintes documentos. Familiares consórcio, o Catecismo da Igreja, no Diretório da Pastoral Familiar, e no Documento da Aparecida, e no atual Amor e Letícia. Então, todos esses documentos, eles fundamentam a nossa ação da pastoral familiar e a palavra de Deus, né? A gente não pode esquecer que o primeiro instrumento de fundamentação da nossa ação, da nossa fé, é a palavra de Deus. Em seguida, vem os outros documentos que estão inseridos nos nossos itinerários de fé e de caminhada da pastoral familiar. E aí, a gente quer também trazer para vocês a citação do módulo 3, do módulo 2 do INAPAF, fase 3, que é a caminhada da pastoral familiar com as articulações prioritárias. Então, esse módulo vem dizer para a gente que não se faz pastoral familiar sem as articulações, sem a caminhada com os diversos grupos pastorais e movimentos, já mencionado pelo Beato João Paulo II, lá nos documentos anteriores. Então, que a pastoral familiar ela deve estar em consonância com todos os grupos pastorais e movimentos, organismos que fazem a cada diocese, arquidiocese e paróquias. É claro que todas essas ações devem passar, né, por assembleias, devem estar intimamente ligadas dentro de um contexto, né, que são os planos diocesanos e arquidiocesanos de pastoral, que é construído por toda a conjuntura de cada paróquia, ou diocese, ou arquidiocese, e aí deve passar todas essas ações da pastoral familiar. E essas articulações prioritárias, a gente quer aqui trazer e elencar que o setor casas especiais, ele deve estar intimamente ligados, né, a todas essas articulações, a todos esses organismos, porque são eles, de fato, que vão descobrir realmente quais as feridas que cada diocese, quais as famílias feridas, quais as famílias que precisam realmente de um aconchego, de um olhar mais minucioso de cada agente pastoral, de cada coordenador. Peço desculpa, né? O telefone tocou. Então, dando continuidade, essa unidade que a igreja deve, que a pastoral familiar deve travar com relação às pastorais, grupos e movimentos, as articulações que devem ser feitas, deve estar dentro de um contexto de pastoral de conjunto, né? E centrar as ações. As ações elas devem estar interligadas dentro dos setores pré, pós e casos especiais. Então, entendendo a conjuntura da pastoral familiar, a gente não quer dizer que a pastoral ela é uma pastoral de setores, mas a pastoral familiar ela deve ser uma pastoral interligada. Então, o setor pré prepara, né, para o sacramento do matrimônio, o setor pós acompanha, e o setor casos especiais repara as situações que foram, digamos, que não foram bem trabalhadas, tanto no setor pré quanto no setor pós. Que, na verdade, esse setor
casas especiais, não deveria existir, né? Não deveria existir, porque se você trabalha, se a pastoral familiar trabalha com um setor bem preparado, bem feito, o setor pré-matrimônio, é claro que o setor pós-matrimônio vai dar continuidade e não teríamos, digamos, não teríamos famílias queridas, não teríamos situações difíceis para ser trabalhado, quando se tem um trabalho bem feito, tanto no setor pré ou quanto no setor pós. Mas é utópico dizer isso, né? Eu mencionei aqui, mas é utópico, né? Que a gente vive, nós somos pecadores, né? E falhamos. E aí eu quero trazer para vocês que em nossa casa também nós temos uma situação de casas especiais. E aí a nossa filha engravidou e chegou para a gente, disse que estava grávida, mas que não queria conviver com o pai da criança. E aí, para nós, foi um susto muito grande, porque a gente queria que ela tivesse, de fato, uma vivência como nós vivemos o sacramento do matrimônio, que a gente ia de encontro aos nossos valores e às nossas crenças, mas, aos poucos, a gente foi compreendendo, entendendo, de fato, que estava em nossas mãos, né, compreendendo as situações e direcionando, né, orientando, né, no caminho certo. E está, graças a Deus, a criança nasceu, está em nosso meio, mas nós temos um caso especial em nossa casa, né, em nossa família. E aí, o que é que acontece? O que é que nós fazemos? A gente está orientando no que é possível. Assim é a pastoral familiar. Então, a pastoral familiar ela deve conduzir, né, conduzir as famílias dentro desse contexto de estar atento às situações que acontecem. Então, aqui o que é que a gente orienta? Que cada pastoral familiar, que cada diocese, cada arquidiocese, cada paróquia conheçam a realidade de suas famílias. E aí a gente percebe que nesse tempo de pandemia, o quanto a gente precisou ter, digamos, em mãos alguns dados. Quantas das vezes eu estou aqui em minha casa e fico me perguntando, meu Deus, tantas situações que eu precisaria ajudar e eu estou de braços cruzados porque eu não tenho dados concretos para ajudar. Por exemplo, cada paróquia, cada pastoral familiar deveria ter em mãos dados, por exemplo, quantas famílias que poderia acompanhar no setor casos especiais, quantas famílias com problemas com drogas, quantas famílias com idosos conviventes dentro de casa, quantas famílias com menores de idade, com bebês que estão, né, propensas ao vírus, estão em situação de risco, quantas famílias de... Então, assim, essas situações, agora com a pandemia, a gente vem a compreender de fato que a gente precisa amadurecer, né? Que a gente precisa ter dados concretos das nossas famílias, com que público a gente atende, né? Que público a gente trabalha. Então, essa relação é importante que a gente, a partir de agora, comece a trilhar, comece a conhecer de fato em que chão a gente pisa, né? Então, trazendo uma realidade que eu vivi na escola há uns 10 anos atrás, que eu estava na sala de aula e a criança de 4 anos, só chorava o tempo todo, e eu perguntei para ela na hora do intervalo por que ela estava chorando. Ela disse que o pai dela tinha batido na mãe, na noite anterior, tinha bebido muito e tinha batido na mãe. A mamãe dela tinha ficado chorando muito e ela estava muito triste por aquilo. Então, essas situações e tantas outras situações nos fazem reportar que a gente precisa conhecer, né, a realidade. Então, essa realidade precisa ser conhecida, precisa ser, digamos, os 3 métodos, ver, julgar e agir, né? Quem fez o possível de cristandade sabe. Ver, né? Eu vejo com os olhos, mas eu ajo com o coração, né? E com ações concretas. Então, talvez nos faltem isso dentro da nossa pastoral familiar, essa perspectiva de olhar, né? Esse olhar de Cristo, este olhar misericordioso com as famílias que precisam desse atendimento. E aí a gente busca, né, traçar essas ações dentro do contexto de que sozinhos a gente não faz nada, né? Que sozinhos nós não somos capazes. Paulo Freire é um escritor que ele diz assim:
as pessoas aprendem com união umas com as outras. E aí a gente precisa entender que, mas é muita coisa para a gente, são muitas ações para a gente trabalhar, são muitas atividades para a pastoral dar conta. E aí a gente traz essa reflexão de que a gente precisa travar batalhas fortes com quem deve nos ajudar, né? Aí eu reporto novamente as articulações prioritárias para do que o INAPAF propõe. A gente precisa manter parceria com o setor privado, com associações, com o comércio, com o poder público, né? Porque a gente precisa, o setor casas especiais é aquele que precisa de um psicólogo, ele precisa de um psiquiatra, precisa de um psicopedagogo, precisa de outros profissionais para estar ajudando. Então, não se caminha sozinho, a gente precisa travar batalhas fortes com esses setores que podem nos ajudar, né? Dentro do setor também dos casos especiais, ele pede que a gente haja um cuidado especial para que não se improvise uma pastoral familiar. E eu quiser uma pergunta de falar, né? É preciso que a gente haja com ações concretas, com compromisso, com o conhecer da situação para resolver com cautela, com cuidado, para não que seja improviso para dizer estou fazendo. E esse setor casas especiais, como o Zé disse, ele tem que ser um setor assim, orgânico, né? A pastoral tem que, eu costumo dizer assim, que a pastoral tem que se aliar com outras pastorais. E uma que ajuda muito nesse setor de casas especiais, para a nossa palavra que tem, é a Legião de Maria. Porque ela já tem aquele cuidado de visitas domiciliares, né? E lá ela tem que descobrindo algumas situações que talvez a pessoa que for lá como legionária não consegue resolver, né? Então, quando ela está em consonância com a pastoral, ela vai passar para a pastoral e a pastoral vai procurar, dentro do seu setor de casas especiais ou até de um outro setor, pessoas com o jeito, vamos dizer assim, o jeito de agir naquela situação. Cada situação é uma situação e cada pessoa deve, eu posso me meter nesse assunto, vamos dizer assim, né? No linguagem popular. Eu posso agir, eu posso fazer. E é isso que diz, não improvisar. Às vezes a gente tem que improvisar aqui por falta dessas coisas, né? Que até onde não deve. Consegue se sair, mas não é bom. É bom que a gente consiga botar as pessoas que realmente sejam específicas naquela área. Nós fomos convidados há uns dias atrás para atender uma família. E aí lá, chegando lá, a gente percebeu logo que precisava de caminhamento para o CRAS, né? Eu já estava numa situação de depressão muito forte. E aí a gente encaminhou, no dia seguinte ele trabalha na área de saúde, ele encaminhou para o atendimento. Graças a Deus a pessoa já está bem melhor. Mas é necessário ter essas parcerias. É necessário, acho que a gente tenha um cuidado minucioso, né, de estar ajudando essas famílias. E o setor casas especiais exige pessoas preparadas, exige que os agentes sejam preparados, formados, que tenham conhecimento de causa, né, para estar atendendo no campo do setor casas especiais. E aí aqui a gente quer trazer também uma fala do padre Crispino, né, quando ele falou para nós aqui dessa diocese, né, de Juazeiro, ele disse que o setor pré-matrimônio, agora, né, com os itinerários de fé, preparação, que ele está indicando, essa visita corpo a corpo, que as famílias irão para as casas das pessoas, dos cônjuges, né, dos futuros maridos, futuras mulheres, é de importância tamanha, porque lá nas famílias, os casais vão perceber, de fato, quais são as dificuldades que aquela família está enfrentando, quais são os desafios que a família precisa naquele momento. E ali podem caminhar situações que foram casos especiais, situações de crianças que estão fora da catequese, enfim, né? Uma atividade, uma ação missionária que cada casal
ou cada agente, cada viúva, que a gente refere aqui a casal, mas a pastoral não é uma pastoral, não deve ser uma pastoral do casal, né? Mas que cada agente, jovem, aquele que se achar convidado, que se sentir movido pela ação do Espírito Santo, possa estar, de fato, evangelizando essas famílias, né? E aí, esse cuidado deve ter esse olhar minucioso para que os casos especiais não se façam de qualquer jeito. A gente sabe que seria bom na nossa pastoral, no nosso regional, que os casos especiais não existissem, né? Mas como eles estão aí, é preciso que a gente tenha esse cuidado de se trabalhar. E quando a gente vai fazer uma formação dessa nos lugares, as pessoas se perguntam como fazer um setor desse, como organizar essas pessoas. Talvez na sua paróquia você não tenha, vamos dizer assim, um número grande de pessoas da pastoral. Vamos dizer, na sua pastoral não tem um psicólogo, não tem um médico, não tem, mas tem as outras pessoas. Mas na outra pastoral, dentro da sua paróquia, tem essas pessoas. Então, esse setor, ele é um setor, vamos dizer assim, vinculado à pastoral familiar, mas ele é de obrigação paroquial, né? Quando nós conseguimos juntar essas pessoas para se fazer esse setor anda. Mas se a gente for especificar pessoas só da pastoral, talvez até com outros compromissos, que todo mundo tem muitos compromissos hoje, na paróquia, na sua vida, né, na sua família, talvez a gente não consiga fazer esse setor andar como ele pede. Então é por isso que ele deve ser um setor assim, voltado da pastoral, mas voltado para toda a paróquia. O que eu quero dizer com isso? Voltado para todas as pastorais. Quando a gente conseguir fazer isso, a gente vai ter o que o setor pede, né? Uma pastoral orgânica, onde todo mundo pode ajudar todo mundo. Então, essa pastoral orgânica que o setor propõe, o setor Casos Especiais propõe, não dá para fazer sozinhos e nem dá para fazer, digamos, uma paróquia, o setor caminhar isolado da paróquia. Então, os padres devem abraçar a causa com ênfase. Por quê? Veja bem, olha, as situações que o setor Casos Especiais devem tratar são, né, a família de imigrantes, longas ausências de família, de parentesco, né, pais que são caminhoneiros, ou que são militares, ou presidiários, famílias marginalizadas, famílias incompletas, famílias com filhos deficientes, drogatícios, alcoólatras, anciãos, mães e pais solteiros, viuvez, perda de entes queridos, abandono dos filhos, famílias em situações irregulares, aquelas que têm matrimônio à experiência, não se trata de namorar ou ficar, uniões livres de fato, católicos unidos só pelo casamento civil, separados e divorciados que contraem nova união. Então, essas situações todas são situações irregulares de famílias que precisam de um olhar, né, cauteloso, de um olhar cuidadoso, um olhar de pai amoroso para com seus filhos. E aí o documento do Amor e Letícia vem dizer para a gente que a gente precisa usar da misericórdia, né? Misericordiar com essas situações, para a gente não não agir ser cruel com certas situações, que às vezes a gente quer agir ao pé da letra. Eu vi hoje de um padre dizer assim, que a gente quer agir pela razão e esquece a emoção, né? Que às vezes a emoção fala mais alto do que o que está no pé da letra, o que está lá registrado em leis. A gente precisa, de fato, estar atento a essas situações. E aí surgem as famílias em situações especiais, né? E a gente quer também trazer para vocês que são dolorosas as situações das famílias que estão em situações especiais, como aquela dos matrimônios mistos, entre católicos e cristãos batizados de denominação diferentes, matrimônio por disparidade de culto, matrimônio canônico precedido de divórcio civil,
os sem família, né? Os da situação de pobreza, né, que estão em abandono, alcoolismo ou condições desumanas. Enfim, são muitas situações que travam batalhas para conosco, para com a pastoral familiar, para que a gente possa, de fato, esquematizar um plano de ação em nossas paróquias pastorais e movimentos para o trabalho deste setor. E aí surge, diante de todas essas situações, surge o encontro do bom pastor, né? Aquelas situações de famílias que vivem, que tiveram um caminhar do matrimônio, não digo matrimônio desfeito, né? Desfizeram das suas relações, contraíram o matrimônio e desfizeram a relação por conta de tantas situações que aconteceram. Né? E aí a gente traz para vocês que dentro da situação, no caso especiais, é necessário a gente também promover a reparação, a preparação para o sacramento do matrimônio dos casais que vivem juntos e que são apenas casados no civil, ou pode também regularizar essa situação, promovendo o encontro de casais estáveis. E agora, né, a igreja usa uma nova nomenclatura, casais em novas uniões. Então, se o agente de pastoral não estiver decididamente convencido da doutrina da igreja, nesse segmento de trabalho da pastoral familiar, deve evitá-lo, porque poderá causar outras dificuldades, outras dúvidas, dificuldades. Há um grande perigo estes agentes ensinar o que lhes vem à cabeça. Então, o encontro do bom pastor, o encontro para casais em segunda união, em novas uniões, porque não existe uma segunda união, tem casais que vivem 2, 3, 4 uniões. Então, por isso que a gente não desconsidera agora esse termo segunda união, e a igreja considera em novas uniões, justamente por isso, porque existem casais que perpassam por várias uniões. E aí deve haver um cuidado, né, decididamente, de que a doutrina da igreja, nesse segmento dessa pastoral de trabalho, né, desse segmento de trabalho, deve ter um cuidado, né, porque poderá haver muita dificuldade, muitas dúvidas e dificuldades no trabalho. E aqui eu quero trazer uma realidade vivida por nós, né? Quando nós estávamos na coordenação aqui da diocese, nós implantamos aqui na diocese o encontro do bom pastor. E aí, algumas paróquias abraçaram, realmente no início foram 8 paróquias, e muito bom, boa participação, os casais com muita boa vontade, mas enfim, faltou esse acompanhamento, faltou esse olhar crítico, né? Tanto assim, por ser um trabalho novo, por ser um trabalho que precisava de uma atenção maior, nós talvez, e de toda a conjuntura da diocese, houve algumas falhas, e aí em algumas dioceses o trabalho não andou. Por quê? Por conta também que poucos casais em cada diocese e foram desmotivados, não houve esse engajamento assim em cada pastoral de cada diocese, de cada paróquia, e aí foram desmembrando. Então, há um certo cuidado para o trabalho de casais em segunda união, em novas uniões, sobre esse sentido, né, do engajamento. E aí, esse trabalho exige muita cautela, bondade, acolhimento e verdade cristã. Cautela no sentido de que cada agente pastoral ele deve estudar minuciosamente quais são os casais que realmente podem estar dentro do casal, do grupo do pastor, né? Quais são as características daquele casal, se é um casal que está engajado, se é um casal que tem vivência de igreja, a bondade, né, o carinho para com esse trato desses casais, acolher, né, o acolhimento é importantíssimo,
o abraço da igreja, porque a igreja tem que abraçar esses casais que estão feridos, sofridos, porque ninguém sai de uma união para outra porque quer, né? Eu ouvi isso uma vez. Ninguém sai de uma união porque quer. Eles travam batalhas seguras, batalhas duras para permanecer no relacionamento, mas às vezes não dá, né? Então, deve haver também muita verdade cristã, né? A verdade da palavra, a verdade dos documentos, do magistério da igreja, deve ser esclarecido para eles. E haver um exercício da ação pastoral, né? Em realização da especialização de agentes para o trato com os casais em novas uniões, se deverás importante termos que, para nós, o despertar, o primeiro encontro, deve ser prioritariamente diocesano. E o acolher e o acompanhar ser a nível paroquial. Ambos, evidentemente, acompanhados pelas respectivas equipes do setor de casos especiais. Então, cada equipe, cada encontro, ele deve ser montado a nível diocesano ou arquidiocesano, para a partir dali as ações serem disseminadas para as dioceses e paróquias. Então, é importante frisar isso para vocês, que esse trabalho exige preparação, exige estudo, exige, sobretudo, o olhar misericordioso do nosso Deus. E aí eu quero trazer para vocês uma música que fala sobre o bom pastor, o olhar do bom pastor. Gostaria de convidar a equipe de canto para nos ajudar. Então vamos lá. Bom pastor, ovelhas guardarei, não tenho outro ofício nem terei. Quanta vida eu tiver, eu lhes darei. Sou bom pastor, ovelhas guardarei, não tenho outro ofício nem terei. Quanta vida eu tiver, eu lhes darei. Maus pastores, um dia de sombra, não cuidaram e o rebanho se perdeu. Vou sair, conduzir e salvar. Sou bom pastor, ovelhas guardarei, não tenho outro ofício nem terei. Quanta vida eu tiver, eu lhes darei. Sou bom pastor, ovelhas guardarei, não tenho outro ofício nem terei. Quanta vida eu tiver, eu lhes darei. Verdes prados e belas montanhas, onde vê o pastor rebanho atrás. Junto a minhas ovelhas terão muita paz, poderão descansar. Sou bom pastor, ovelhas guardarei, não tenho outro ofício nem terei. Quanta vida eu tiver, eu lhes darei. Sou bom pastor, ovelhas guardarei, não tenho outro ofício nem terei. Quanta vida eu tiver, eu lhes darei. Sou bom pastor, ovelhas guardarei, não tenho outro ofício nem terei. Quantas vidas eu tiver, eu lhes darei. Então, este trabalho com o reencontro com os casais em novas uniões, nós somos convidados
sejam exortados a ouvir a palavra de Deus, a frequentar o sacrifício da missa, a perseverar na oração. Essa exortação é do Santo Papa Beato João Paulo II. Ele diz isso para os casais que estão em novas uniões. Então, que nós propiciemos esse ouvir, né? Esse ouvir a palavra, esse frequentar o sacrifício da missa e a perseverar na oração. Isso vai partir de cada um de nós, com os nossos exemplos, com as nossas ações, com o nosso acolhimento a esses casais, a essas situações de conflitos que a gente está convivendo, né? Então, vocês podem estar se perguntando, mas quem é o casal em segunda união? Quem é o casal que nós podemos convidar na nossa paróquia, ou na nossa diocese, ou arquidiocese, para participar deste encontro? Não podemos confundir, né? Que nem sempre quem está em novas uniões pode ter conseguir uma nulidade no processo do matrimônio. Então, a gente não pode confundir, porque tem N situações, né? Então, quem é casado na igreja, né? Quem não é, quem separou, mas quem convive e que não, que tem um reparo, que pode ter reparos nas situações irregulares, né? E isso que foram do sacramento, né? Que foram mal feitos, né? A igreja, o Código Canônico diz que são situações que poderiam ser preparadas no setor pré, mas que não foi bem preparado, aí ocorreu aquele erro canônico, né? Que eles chamam. Então, essa situação é uma situação bastante delicada e exige de nós formação para tal determinação, designar quem é realmente casal em segunda união ou não, quem pode recorrer ao processo de nulidade canônica ou não. Então, nessa situação que o Zé Montenegro falar, quem vai decidir isso? Quem vai resolver isso? Eles vão ao pároco deles, né? E explicar a situação no qual eles viveram e por qual se separaram. E o padre vai analisar se a situação pode ser de nulidade ou não. Então, o que é que o padre vai fazer? Vai encaminhar esse padre, né? Vai encaminhar esse casal para o processo de nulidade, que é feito, por exemplo, aqui na Diocese de Serrinha, a gente tem um padre já, né, designado para isso, e se não for de competência dele, ele manda para a Arquidiocese de Feira de Santana, que já tem esse tribunal eclesial. Isso. Então, os tribunais eclesiásticos é que analisam, do conhecimento de todos vocês, é que analisam toda essa documentação. Não são todas as dioceses que têm esse tribunal eclesiástico, e algumas dioceses que têm profissionais, que têm padres, né, que podem assumir essa função do processo, né, dar continuidade aos processos. Então, esses processos, onde não tem essas câmaras eclesiásticas, e todos esses processos vão para Salvador. É claro que hoje, com o Amor de Letícia, e com várias cartas encíclicas, como modos próprios, né, do Papa Francisco, vem dinamizar todo esse processo. E hoje em dia, a gente sabe que essas situações já estão bem mais fáceis de serem resolvidas. Então, essa é um campo do setor casos especiais bem amplo, e a gente precisa entender de fato, estudar de fato cada situação, mas cabe aos padres, aos bispos, misericordiar, né? Ter misericórdia dessas situações, que só a eles cabe decidir, né? Por cada situação, né? De nulidade ou não em cada matrimônio. Isso não quer dizer que os matrimônios são nulos, os matrimônios não são nulos. São situações que levam à nulidade, né? A gente precisa compreender isso. E aí, como a Letícia disse, veio trazer para a gente, os dois sínodos, na verdade, vieram questionar cada um de nós sobre essa situação dos casais em novas uniões.
poderão comungar ou não. Lembram daquela situação que ficaram todos em dúvida naquele momento que estava saindo o amor de Letícia? E aí, essa norma é a norma geral de toda a igreja, né? Que deve haver exceções, foi como eu acabei de falar aqui, deve haver exceções, porém há recasados e recasados, e cada caso é um caso, que cada caso pode ser julgado de acordo com a realidade de cada um. E Papa Francisco também orienta que é possível que um casal em segunda união ou em novas uniões, em conjunto com seu pastor, e não sozinho, cheguem à certeza de que ele está livre de pecado mortal. Não se trata de uma regra geral, mas da possibilidade da permissão a critério dos respectivos confessores. Então, esses confessores é que poderão julgar cada situação vivida por cada casal. E aí, a gente traz também, para que vocês compreendam, essa dinâmica da comunhão espiritual, né? Que eles, né, nesta situação, eles não podem comungar, né, em espécie, mas eles podem também fazer a comunhão espiritual, né? Que a comunhão espiritual continua a ser o caminho para as pessoas que não podem receber o corpo de Cristo sacramentalmente na missa. Mas, né, cada um deve se colocar diante de Deus e receber a sua comunhão espiritual. Aí, em Coríntios, vem dizer, né, que por isso, todo aquele que comer do pão ou beber do cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Portanto, cada um examine a si mesmo antes de comer deste pão e beber deste cálice, pois aquele que come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe a própria condenação. Então, o encontro do Bom Pastor tem as suas especificidades de realização, né? Tem dinâmicas, né, de realização, metodologias próprias. E aí, depois, a gente pode estar passando todas essas orientações para vocês de como acontece, como é a metodologia do encontro, quem deve trabalhar, todos os agentes que trabalham devem passar por uma formação. É bem minucioso o trabalho, não é como os outros encontros de casais, o ECC, por exemplo, né? Então, nós estamos finalizando já. Os que semeiam com lágrimas, ceifam em meio a canções, vão andando e chorando ao levar a semente. Ao regressar, voltam cantando, trazendo seus feixes. Salmo 126, de 5 a 6. Eliel Ciselma, e-mail, telefone e e-mail do Passani, que a gente pode se encontrar aí. Então, estamos abertos agora às dúvidas, vocês podem lançar as dúvidas de vocês. E se a gente não cumpriu com o que deveria, a gente aqui pede desculpas, porque o setor é bastante amplo. Eu acho que a gente deveria ter umas 2 ou 3 noites formativas para falar desse setor, né? Que é um setor bastante amplo e diz respeito realmente a muitas realidades que estamos vivendo hoje. Abrindo aqui, nós né, continuamos sem áudio de vocês, nós não estamos ouvindo vocês. Viu, Antonella? Nós não estamos te ouvindo. Você não está me ouvindo? Agora melhorou. Melhorou? Eu também te ouço bem baixinho e com alguns cortes. Tem algumas coisas que me cortaram aqui para mim. A gente tem aqui a grata satisfação de ter a presença do nosso bispo, Dom Carlos Alberto Freis, participando deste momento conosco.
Temos um comentário, né, de Edileuza, que ela diz que o agente pastoral deve ter esse olhar de bom pastor. E você falava, né, dos verbos abraçar, acolher, acompanhar e discernir. Então, a pastoral familiar, ela deve conduzir as famílias com este olhar de bom pastor, aquilo que você colocava. Temos também a presença de Kelly, eu não lembro o nome dele, Kelly, e vou pegar aqui a pesca, tá? Da paróquia de Senhor, a paróquia Bom Jesus de Pindobaçu, da Diocese do Bonfim. Eles também estão conosco aqui. É um casal, eu lembro do nome dela, Kelly, que faz parte do Bom Pastor. A pastoral familiar é muito imensa para se falar em pouco mais de uma hora, com certeza, Valdenor Ferraz. E esse tema tão abrangente, né? Mais ainda, né, Zelma? Sim, sim. Não está ouvindo. Eu ainda não estou te ouvindo direito. Não, aqui não. É lá. Agora está Então, está me ouvindo? Aí o comentário do nosso bispo, Dom Carlos Alberto Breis, aqui conosco, neste momento de formação. Que a gente já agradece o apoio também que ele tem nos dado, junto com o nosso diretor espiritual, Padre Diego. O comentário de Edileuza, né, o agenda pastoral, precisa ter o olhar e a atitude do bom pastor. Eu gostaria que você comentasse isso um pouco mais, sobre essa questão desse olhar e essa atitude do bom pastor para os casais recasados. É que muitas das vezes nós somos aquele que julga, né? Nós somos fãs em jogar pedra nos outros, não sabendo que a gente tem um dedo apontado para o outro, não é? Aquele famoso, a famosa dinâmica, um dedo apontado para o outro, né? E o restante para você. Então, nós somos fãs em apontar esses erros, e aqui eu me reporto ao que Mara colocou, Mara e Boca colocou no encontro que eles fizeram, que na formação que eles fizeram aqui, que o primeiro agente a ser cuidado dentro da pastoral familiar somos nós mesmos, cada um de nós, né? Isso é importante relatar isso. Porque muitas das vezes a gente quer abraçar muita coisa, e muitas das vezes a situação se torna difícil. A gente abandona nossas famílias, a gente sobrecarrega a nós mesmos, a gente fica, né, eufórico com as situações, com as realidades e acaba não fazendo muita coisa. Em alguns momentos nos colocamos como casos especiais, né? Também, né? Somos também casos especiais. Uma coisa que Mara falou também, a ligação entre o setor pós, a ligação do setor pós e pré com casos especiais. Seria também interessante que você voltasse a retomasse essa ligação, né? Que ações? A Marinalva está aqui perguntando, né? Em tempos de pandemia, em que se torna impossível realizar visitas domiciliares às famílias, que ações concretas vocês sugerem para esse momento? Veja bem, na verdade, eu até planejei falar sobre o serviço de escuta, mas não deu, o tempo foi muito curto. Nós temos dentro da pastoral familiar um campo muito amplo, dentro do setor CAS especiais, mas o setor CAS especiais também trabalha com o chamado serviço de escuta. Esse serviço é um serviço que a gente pega agentes da pastoral familiar, pega psicólogos, a gente pode agregar com padres também, com psicólogos, psiquiatras, claro, todos dentro do contexto da igreja, né? Todos no contexto de fé. E aí a gente monta esse serviço de escuta
que pode ser online mesmo, as salas de chat para ouvir essas pessoas, e a partir daí, né, trilhar um caminho de encontro, de acompanhamento, tornar amigo dessa pessoa, ouvir o que aquela pessoa quer dizer, e a gente traz aqui que a gente tem já o manual, né, desse serviço, e a gente quer dizer também que logo mais a gente vai promover essa formação para esse serviço, para esse atendimento, porque esse momento presente que estamos vivendo, estamos enfrentando muitos desafios. É necessário também, para dar atenção a essas famílias, através de tantas situações, né, das mídias digitais, das plataformas né, de chats, de acompanhamento nas mídias sociais, enfim, os meios de comunicação que a gente puder encontrar e poder ajudar, de estar conversando com essas pessoas, de estar dialogando, trocando experiência, trocando falas, para que as situações venham ser dinamizadas, né? Esses sofrimentos venham ser mais amenizados. Edileuza também pergunta que já estão... Já está fazendo. Já estamos planejando. Edileuza disse que já estamos planejando um novo encontro para falar sobre esse serviço. Muito bem. A Gilza diz assim: como cheguei um pouco atrasada, gostaria de saber de vocês se vocês podem esclarecer um pouco mais sobre a necessidade de um encontro de casais em novas uniões, inicialmente ser organizada pela Arquidiocese. Nesse caso, a paróquia não deve tomar a iniciativa? Não, porque o documento pede que seja uma iniciativa da Arquidiocese ou Diocese. Por quê? Porque tem que ser... Assim, se na sua diocese já teve encontro, se a sua diocese já formou, já tem pessoas, já tem esse setor formado, teve um encontro de reunião, a paróquia pode, tendo pessoas na paróquia, pode. Mas se for o primeiro encontro, o documento diz que é bom que seja diocesano, para depois sair da diocese para as paróquias, pessoas da paróquia. Porque, por enquanto, as paróquias não têm, vamos dizer assim, a quantidade de pessoas, né, para trabalhar no encontro e até pessoas que vão participar do encontro devido a cada situação do casal que você vai escolher. Então, deve ser prioritariamente iniciado... O primeiro encontro deve ser iniciado na Arquidiocese ou Diocese. E ali preparar a equipe para disseminar nas paróquias. A gente... Tem outro comentário. A Elisângela pergunta também: é pertinente essa fala de Zé? Primeiro precisamos cuidar de nós, para depois tentar ajudar os irmãos. É importante dizer isso, porque muitas das vezes a gente está passando uma situação de conflito. Eu sempre reporto a uma fala que eu ouvi um dia de uma freira. Ela disse assim: olha, a gente não pode ser canos, encanação de uma água que está numa cisterna se a cisterna não estiver cheia. A cisterna precisa estar cheia, transbordando, para daí a gente transbordar para o outro. Então, a gente precisa beber primeiro da água da formação, das formações exigidas, né, propiciadas pelos nossos documentos do nosso magistério da igreja, para depois a gente partir para as ações, né? E esse setor casos especiais exige, gente, exige formação, exige estudo, exige conhecimento de causa, porque demanda de cada um de nós conhecer cada realidade que a gente vai pisar, cada paróquia, porque cada paróquia tem as suas particularidades, né? Cada diocese também tem as suas particularidades, e a gente lida com pessoas que têm pensamentos, que têm gostos, que têm iniciativas diferentes, e muitas das vezes a gente quer impor a nossa vontade própria. A gente quer impor que as ações aconteçam da forma que a gente quer. E, no casos especiais, é totalmente... Aliás, na pastoral familiar como um todo, é totalmente diferente. A gente precisa compreender cada fato, porque se eu e meu esposo falamos de uma situação de uma forma, todos têm que falar a mesma língua. Né? Não é que um fala de um jeito, o outro tem que falar do outro. Um dá um depoimento de uma forma, outro dá um depoimento do outro. Um trabalha de um jeito, outro trabalha do outro. Então, não pode ser. Setor casos especiais, todos têm que falar a mesma língua.
o nosso propósito é anunciar Jesus Cristo aos mais necessitados, aos mais empobrecidos. E aí a gente retoma a fala do Papa Francisco a retornar às periferias existenciais da vida. É necessário a gente atingir essas periferias, é necessário a gente ir até esses âmbitos familiares onde estão precisando mais da nossa ajuda, precisando mais da palavra de Deus, precisando dos ensinamentos do Evangelho. E a gente vê que a cada dia a nossa sociedade exige de nós, exige de cada um de nós ações nesse sentido. É uma das grandes dificuldades do setor casos especiais. Eu sempre digo que é a disponibilidade das pessoas. Por quê? É como eu dizer, se você vai atender uma família, você não sabe se você vai conseguir resolver a situação dela em um encontro ou 2, em um mês ou um ano. Então, você tem que ter esse compromisso com aquela família de estar sendo o suporte dele o tempo necessário, né? É por isso que a gente tem que ter pessoas disponíveis, com gosto, né, com compromisso, para poder assumir esses casos especiais. E às vezes, assim, como a gente não tem assim, esse material humano na nossa pastoral, a gente vê casos começar a resolver e por não ter esse material que eu falei, a gente termina perdendo o controle da situação e a situação se agrava nos nossos olhos sem a gente poder fazer nada, por causa dessa disponibilidade do tempo das pessoas, do agente pastoral que não tem. Às vezes, não é bom assim, no caso, quem vai participar, quem tem a disponibilidade de abraçar o setor casos especiais, não pegar muitas coisas na sua paróquia, na sua pastoral. Você assumir esse caso e levar o caso em frente, porque quando você tem vários compromissos na paróquia, você termina fazendo bom, mas não consegue atingir o objetivo dentro do setor dos casos especiais. Realmente a dificuldade... A Gilza diz assim, que muito obrigada, agradecendo a gente. As questões relacionadas aos casais de novas uniões é complexa. Parabenizo o casal pelos esclarecimentos e oportunizar aprimoramento dos nossos conhecimentos. Com certeza, o setor casos especiais exige formação, exige acompanhamento, exige discernimento de causa. E aí a gente quer também trazer para vocês e reforçar o convite das famílias tornar-se missionárias, de estar em missão, né? Nós percebemos em outras religiões que as pessoas vão à casa, visitam diariamente ou semanalmente as pessoas, dão atenção àquelas pessoas que estão precisando. E muitas das vezes a gente cristão católico, a gente não, infelizmente, não faz isso, né? A gente quer ficar na nossa casa, no nosso comodismo e achar que as coisas podem melhorar. Mas não. É um ditado que diz assim, se a gente quer lutar por um mundo melhor, se a gente quer lutar por um mundo melhor, se a gente quer um mundo melhor, lute, porque não vai cair em nossas mãos, né? Não vai cair do céu as bondades, não. A gente precisa lutar. Rosineide Braga diz assim, é verdade, precisamos usar do conhecimento, se aprofundar na realidade exigida para poder ajudar. Então, é necessário se aprofundar mesmo, aprofundar o conhecimento, aprofundar sobre a necessidade de cada família. Por exemplo, há uns 2 anos atrás, eu tinha 2 alunos na escola e esses alunos exigiam demais da gente, de todos os professores, de todos na escola. Eles eram alunos que precisavam mesmo de atenção, de acompanhamento psicológico, de acompanhamento psicossocial, tanto eles quanto a família. E aí, eles concluíram o ensino fundamental, saíram da escola e eu perdi o foco, porque eles não saíam aqui da minha casa, acompanhava eles sempre, dormiam aqui em casa, brincava com os meus filhos. E aí, quando saíram da escola, eu perdi o foco. Conversando com os professores, pedi para dar atenção, conversei com a diretora da escola, pedi para dar atenção a eles, porque eles precisavam realmente de atenção. E aí, infelizmente, a gente ficou sabendo que já estavam se envolvendo com drogas, já estavam caminhando para esses caminhos, infelizmente. E aí, resumindo, esses meninos foram assassinados. Pensa
que eu fiquei, até hoje eu não consigo me reportar esse fato, porque eu fico às vezes me culpando porque eu deixei ele solto, sabe? E faltou apoio da sociedade, faltou alguém para dar o braço forte para eles, para dar atenção, porque a verdade ninguém nasceu para ser bandido, ninguém nasceu para ser morto, né? Deus quer vida para todos. Muitas das vezes as situações ocorrem porque nós perdemos o foco, nós deixamos as coisas caminhar, né? Infelizmente. Como você falou, né, e alguém também já comentou, que é preciso estudar, conhecer mais, né, os casos especiais. Aqui na Diocese de Juazeiro, nós já temos 20 anos, aliás, 15 anos, né, de implantada a pastoral familiar, e a gente ainda não conseguiu fazer os casos especiais acontecer de fato, né, pela essa grande necessidade que Elielso colocou, né, da disponibilidade, do conhecimento das pessoas, né? Precisamos de ter pessoas que possam também dar esse abraço, fazer esse acolhimento, o acompanhamento, sempre discernindo em que momento, como é que chega até a família. Porque, como você falou, a pastoral familiar precisa, né, conduzir as famílias. E para fazer essa condução, ela precisa conhecer, né? E esse conhecimento se faz necessário. E em tempos de pandemia, a gente fica perguntando como fazer isso, né? Nós estamos vendo aí os casos acontecendo, separações, casos de depressão, casos de doenças físicas, mentais, né? Que estão acometendo as famílias. Mas a gente precisa ver como a gente fazer, né? Pensar como a gente fazer essa escuta, como a gente fazer acontecer essa escuta. Esse tempo de pandemia, a Elisângela Moreira coloca aqui, infelizmente, com essa pandemia, os casos especiais têm aumentado muito. E isso é preocupante. Sim, tem aumentado muito, inclusive pessoas que estão com pensamentos suicidas, pessoas desempregadas, pessoas trancadas, né? Infelizmente, em todas as idades e todas as classes sociais. Então, exige agora, mais do que nunca, de uma pastoral familiar organizada, de uma pastoral familiar que repense essas ações, né? Nós temos vários profissionais que estão se colocando à disposição. Graças a Deus, temos vários profissionais, inclusive várias dioceses estão promovendo formações com psicólogos, estão encaminhando, né, ações de pessoas para ser atendida. Então, é importante que a gente também repense essas ações para ajudar essas pessoas. Esse momento que estamos vivendo é um momento gritante, infelizmente, mas nós como agente de pastoral, nós não podemos desanimar, porque nós temos um Deus à nossa frente, nós temos uma mãe que nos acolhe, nós não podemos perder a fé, perder a esperança por nada. A gente precisa nos fortalecer e animar os outros agentes, né? Porque essa pandemia veio também para deixar lições para cada um de nós, né? Lições como nós estamos sendo, como estamos agindo como ser humano, né? Com um olhar humano, com o olhar do bom pastor sobre todas as pessoas. Inclusive, aproveitar, né? O que hoje as redes sociais nos oferecem, né? Esses instrumentos midiáticos que a gente pode utilizar, né? Para nos ajudar nesse momento. Que tem acontecido bastante também isso. Sim, as mídias. Conversas, né? As celebrações, tem ajudado bastante as pessoas. Elielso, ia falar alguma coisa? Eu só falar aqui comentando, nesse tempo de pandemia, como a gente não pode estar no corpo a corpo, de qualquer forma as informações aparecem, né? Então, se elas aparecem, o agente pastoral ele deve ter um jeito de conversar com as pessoas, né? Por live, por WhatsApp, não sei. Mas que a gente não deixe passar, porque essa pandemia não sabe até quando vai. Então, é necessário que a gente use dos nossos meios, dos nossos meios de comunicação agora, para tentar adentrar nessas famílias. Porque comprar e lá não vai ter como,
por exemplo, né, por agora. Corpo a corpo. Mas, de qualquer forma, a gente não está presos aí, né? Tem um trabalho, no trabalho surge um comentário, você não vai poder ir lá, mas você vai poder fazer algo via WhatsApp, via, não sei, estudar alguma coisa que a gente possa tentar amenizar essas situações, né, que a Elisânia falar que é preocupante, nesse tempo, mas que a gente precisa também fazer o que Fazer seja, o que né, tá, como o tempo fazer o que está presencial, acontecendo agora, mas né? que a gente não pare as nossas atividades nos casos especiais. Fazer, Elias, fazer o que está acontecendo agora. Por exemplo, vocês aí em Coité, a gente aqui em Juazeiro, e nós temos aqui, ó, a paróquia de Nossa Senhora Aparecida, aqui em Juazeiro, a paróquia de Irecê, Feira de Santana, Nossa Senhora do Perpétuo Socorro de Feira de Santana, a Pastoral Familiar da Paróquia Santa de Virgem, de Eunápolis, a Pastoral Familiar de São de Amarante, em São Gonçalo dos Campos, aqui na Bahia, a Paróquia São Francisco de Assis, em Sobradinho, Porto Seguro, né? Diocese de Eunápolis, Araci, temos também o Sagrado Coração de Maria, temos aqui também a Paróquia do Senhor Bom Jesus de Pindobaçu, que eu já falei, a Diocese de Senhor do Bonfim. Então, muita gente, né, aqui conosco. Creio que não temos muitas interpelações, porque, além de ter sido uma explanação bem interessante, pouco tem se falado, né, sobre os casos especiais. Agora que a gente está sentindo mais força nisso, a preocupação está maior, certo? Então, a gente já agradece a vocês dois por esse momento de partilha, né? Pela essa disponibilidade de vocês. Agradece também ao casal Nitinho e Edvete, que esteve conosco, né, encantando com suas vozes, né, dizendo para nós que devemos ser bons pastores, né? E nós colocamos agora esse momento para que vocês possam fazer as suas considerações finais. Só reforçando que esse momento presente que estamos vivendo, é preciso nos atentar também para o nosso estado emocional, nosso como agente de pastoral, né? Como nós estamos, né? Como é que estão nossos pensamentos? Estão focados em situações positivas ou negativas? Que a gente possa, a cada dia, registrar o que a gente faz de bom, né? Os psicólogos estão orientando que a gente, a cada dia, faça algo diferente, que a gente não fique na rotina, né? As mulheres se arrumem dentro de casa, né? Tira um momento para se arrumar, tira um momento para você mesma. Já gostou. O homem do mesmo jeito, se arrume, para não se tornar uma vida de rotina, mas que a gente possa reinventar, né? Essa situação está nos levando a nos reinventar, fazer coisas novas. Sei que, eu disse isso para uma pessoa, a pessoa diz, mas eu estou cansada de me reinventar há 3 meses. Mas vai continuando se reinventando, escrevendo um livro, fazer algo diferente que você tinha vontade de fazer, que nunca teve tempo, que a gente reclamava tempo, não tem um tempo, e agora está dentro de casa e reclama que está dentro de casa. Então, eu dei risada, viu, Eliel? Mas é necessário. Eliel, eu dei risada quando ela colocou, quando Zelma colocou em se arrumar, porque aconteceu isso comigo domingo, eu tomei banho, aí eu vesti uma roupa que eu estava vestindo todo dia. Aí eu disse, não, eu hoje me recuso. Então, hoje eu me recuso a vestir essa roupa. Também faz isso, né? Então, gente, que a gente tire por dia, eu estou fazendo isso, a cada dia eu tiro 10 pessoas para que eu possa falar. Aí eu faço a ligação via WhatsApp, converso, troco ideias, converso coisas, não estou puxando assunto de pandemia nas minhas conversas estou puxando assuntos
que vivi com a pessoa há muito tempo, né? Coisas boas vividas com a pessoa. Então, é esse tipo de coisa que a gente tem que fazer, né? Brincar, colocar vídeos alegres para que a gente reanime o nosso estado emocional, porque não dá para ficar o mesmo tempo, o tempo todo batendo em coisas ruins, em fatos e notícias tristes. A Joselice Carneiro disse assim, que devemos estar firmes na fé, se animar, pois a missão é permanente. Isso, muito bem, com certeza. Então, devemos nos animar sempre, porque a missão persiste. Então, a gente precisa se animar, ouvir músicas, né? Ouvir músicas boas, ouvir músicas... diagnosticar quais as músicas que a gente gosta, quais as músicas que a gente deixou de ouvir, e aí prosseguir. Vejam bem, vamos rezar com a oração à Sagrada Família. Jesus, Maria e José, em vós contemplamos o esplendor do verdadeiro amor, e confiantes a vós nos consagramos. Sagrada Família de Nazaré, tornai também as nossas famílias lugares de comunhão e cenáculo de oração, autênticas escolas do Evangelho e pequenas igrejas domésticas. Sagrada Família de Nazaré, que nunca mais haja nas famílias episódio de violência, de fechamento e divisão. E quem tiver sido ferido ou escandalizado, seja rapidamente consolado e curado. Sagrada Família de Nazaré, fazei que todos nós tornemos conscientes do caráter sagrado e inviolável da família e da sua beleza no projeto de Deus. Jesus, Maria e José, ouve-nos e acolhei a nossa súplica. Amém. Que a bênção do Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Mais uma vez, nós agradecemos a Diocese de Juazeiro, a Pastoral Familiar da Diocese de Juazeiro. Agradece, né, a vocês dois por essa disponibilidade. Acolhe o carinho de vocês, que vocês também acolham o nosso carinho, o nosso abraço. Leva o nosso abraço a todo o povo de Coité, a toda a pastoral familiar da cidade, da Diocese de Coité. Né? Também nos colocamos à disposição de vocês, no que pudermos compartilhar, pudermos dividir. É sempre bom dividir. Né? Quando a gente divide, a gente aprende mais. E o conhecimento, quando ele nos chega, a gente precisa partilhar e compartilhar. Né? E ter esse olhar, como o nosso bispo falava, não só o olhar da empatia, mas o olhar também da compaixão. Quando você conhece, reconhece e se dispõe a. Casos especiais é justamente isso. Né? É você conhecer, reconhecer e se colocar à disposição para o abraço, para a acolhida. Agora, mais do que nunca, né? A nossa cidade já tem crescido os casos da Covid, tem crescido os casos também de óbitos, mas a gente precisa acolher esses momentos, aquelas pessoas que também estão sendo curadas, que graças a Deus tem sido muita gente também. Né? Esperávamos, gostaríamos de um número maior, mas ainda temos. Então, a gente rezar para que tudo isso passe, né? Passe rápido, e saiamos melhores do que entramos. Eu sempre digo que eu peço sempre ao Senhor que eu saia dessa de forma melhorada, né? Não mais como eu estava. Agradecer a você, agradecer a Niltinho, a Edifete, que tão lindamente nos encantou, certo? Nós nos colocamos mais uma vez à disposição de vocês. E agradecemos também as pessoas que estiveram conosco, né? Todas as dioceses que estiveram conosco, das paróquias, as pastorais familiares aqui de todas as paróquias e dioceses. Cada pessoa que esteve conosco, o nosso muito obrigada, e o nosso convite para o dia 7 de julho, no site da Pastoral Familiar,
acompanhar a formação do setor pré-matrimonial com o casal Márcio e Fátima. Essa formação era para ter acontecido no mês de junho, mas infelizmente não pôde, foi adiada, mas nós já estamos aqui confirmando a nova data, 10 de julho, com Márcio e Fátima. Contamos com a presença de todos, né? Para acolher, abraçar, acompanhar. Então, muito obrigada a vocês. Que Deus os abençoe, continue iluminando e dando-lhes força, coragem para seguir a missão. Que, como diz Dom João, se não me falha a memória, é o bispo de Bom Jesus da Lapa, né? Ele diz assim, essa missão não é fácil, nem é difícil, é divina. Né? É uma missão divina. Que o Senhor nos abençoe, nos proteja e nos guarde. Amém. Amém. Amém.